Boa noite, pessoal, tudo bem? Olha nós aqui outra vez. Que bom, né? Hoje, no dia típico, que eu estou um pouco resfriado, mas é sempre uma alegria renovada. E é verdade isso, porque para vir até aqui, a gente às vezes se conecta com a preguiça, né? Com a comodidade, aquilo que é o nosso conforto, que é normal e natural. Isso faz parte da trajetória de todo servidor, de todo trabalhador voluntário, que a gente não está ali por uma remuneração direta, a gente não tem por uma obrigação de atender um cliente, a gente não está ali porque a gente vai ter que responder pela nossa falta ao compromisso. É algo que tem que partir de uma vontade maior, de um propósito interno que nos move a esse lugar. E é de fato, como humano que sou, a gente sente uma tendência natural de não querer, né, de assumir a tarefa e querer recuar. Mas quando a gente vê o nosso irmão Divaldo, como foi citado aqui, um tarefeiro que conseguiu durante quase 70 e poucos anos se dedicando à mediunidade com Jesus, psicografar quase 300 livros, fazer quase 200, 300 palestras por ano, e os 98 anos se mantendo ali inquebrantável na tribuna espírita, como fez uma preleção em janeiro desse ano, foi em fevereiro, falando da experiência dele do câncer de bexiga. A gente chega a se envergonhar e se constranger quando eu constranjo vocês sobre a questão das leituras que vocês não fazem. Eu também me constranjo diante de outras pessoas que se dedicam à seara do Cristo de uma forma tão linda, tão bonita, e a gente, nos poucos momentos em que temos que dedicar a nossa atenção e a nossa energia para um trabalho no bem, nós recuamos, fazemos corpo mole, ficamos naquele lugar da preguiça. E aí, quando chega aqui, é uma oportunidade renovada, e é realmente renovada. Encontrar Raimundo sempre alegre, me esperando lá embaixo, me orientando no estacionamento, chegando aqui vendo minha amiga que eu conquistei esse ano, que é Shalom, uma grande conquista do nosso grupo de leitura, ver Francesco aqui, esse querido irmão que faz cartas consoladoras, Iracema, essa incansável trabalhadora da Seara do Cristo, que foi ter suas férias merecidas, um passeio, um propósito agregado de visitar templos budistas, essa abertura para outros conhecimentos, mas não deixou também de fazer seu joguinho lá, em Las Vegas. Ele foi para Las Vegas, o cassino, ela deve ter dado as apostas. Quem sabe ganhar um dinheirinho e traz esse dinheiro para cá, né? Para ajudar, eu sei que ela vai fazer isso. Ela vai levar uma parte para ela, para se periquitar toda, para ficar uma gatosa, que é a gata idosa, né, que ela é. Fazer uns botoquezinhos, se ajeitar toda, uma boquinha assim, vai ficar assim. E aí, ao mesmo tempo, se viesse o dinheiro a mais, ela, claro, eu não tenho dúvida, ela injetaria aqui, talvez comprasse esse lugar, que soube hoje que é alugado, né? Paga aluguel por cada sala. Eu pensava que era um prédio de vocês. Então, você tem que chegar ali com a mão no bolso, aqui, gente, eu não vou comprar, o que você quer, meu irmão? 1 milhão, paga 1,2 milhões, eu quero agora para mim, bala na agulha, mandando e desmandando, tocando terror. Então, não há nada demais ela ter feito a viagemzinha dela. Eu achei estranho, Las Vegas, o que virá, né? Ela falou, Flávio, Las Vegas não só tem jogatina, né? Las Vegas tem templos budistas também, eu também visitar. Ela foi no templozinho dela, fez ali as orações, fez as fotos dela. Essa velha velha aqui ninguém segura ela. Essa velha aqui, eu tô para ver igual. Só é igual a minha mãe, que está com 82, que é também um osso duro de roer. Então, falado isso, o nosso tema de hoje, obviamente, que eu escolhi hoje mesmo, falando com o Marcel, é a última mensagem de Marta e Amélia Rodrigues. Essa aqui está assinada por Amélia Rodrigues, que foi publicada no dia 18 de maio, que foi domingo passado. E está aqui essa mensagem. Eu perguntei, Marcel, manda o título para mim, que eu sei que Iracema, desde ontem de noite, falou, cadê Iracema? A Flávia está passeando aí pelo mundo. Aí ela estava no fuso, coitada, chegou e a Flávia, está de pé, olha, a palestra é hoje, eu não sei. E sou eu, ela disse, venha, estou esperando. Aí eu mandei o título, ela botou o tema livre, porque depois que eu mandei ela já devia ter publicado, ficou esse o título, para registrar aqui. Das inquietações do mundo à paz de Jesus. É o título dessa mensagem de Amélia Rodrigues, que foi trazida ao mundo por Marcel Mariano, no domingo agora, assinada por ela, essa benfeitora também, que trouxe várias obras por Divaldo. Hoje, elas vêm psicografando também por nosso querido Marcel, que eu sinto, na minha percepção, que vai ser com o trabalhador da mansão, o médium que vai trazer obras também. Agora que Divaldo partiu, ele é um dos médios mais assim, entre aspas,
conceituados, que está mais próximo da energia da egrégora da mansão, e automaticamente a Amélia vai trazer livros através dele. Joana, se não encarnar logo, deve trazer alguns livros. Manuel Flamengo Miranda, ele já publica Leão Denis. Então isso tudo vai se transformar em material, com certeza, livros, para também manter as obras assistenciais da mansão, que foi o que Divaldo conseguiu ao longo de tantos anos com as doações e com os livros que ele publicou. Então, qual é o tema? Dito o tema de hoje, a mensagem é essa. Como sempre, vou ler para vocês, porque vocês não tiveram contato, e ao ler a gente vai interpretando, terminaremos aí no horário certo. Prometo que hoje eu estou bem barreado, a Inês também está aqui, já meio cansadinha, minha esposa veio hoje eu não posso falar mal dela, ela está de corpo presente, eu sempre falo, o pessoal fala desse, sabe, ela ouve, ela já está acostumada. O dia que ela se rebelar contra mim, eu estou frito, porque ela é o motivo das alegrias que eu trago para as plenárias. Quando eu falo dela, as pessoas sorriem, vê essa espontaneidade, essa história da gente, ela com as obras do deserto dela. Ela hoje está aqui comigo, porque eu fui pegar ela lá no trabalho e trouxe ela para a gente aqui, para ela ficar um pouco aqui e eu levar para casa. E ainda vou atender uma paciente que entrou aqui agora. Olha, se eu chegar inteiro, eu já atendo, viu que você está aqui online me ouvindo, eu vi que você entrou agora, mas se eu chegar quebrado em casa, eu vou dormir, porque eu estou meio que resfriado. Agora eu atendo amanhã, 1h da tarde. Essa é a liberdade que eu conquistei. Que isso para mim não tem preço. Trabalhar do jeito que eu gosto, fazendo aquilo que eu gosto e criando meus horários de forma confortável para mim. E os pacientes todos mesmo se enquadram nisso, porque se não for assim, não funciona para mim. E se não funciona para mim, não vai funcionar para eles. Então, qual é o tema de hoje? Venha comigo em nome de Jesus. Vai falar comigo, pode falar aí. Shalom, vem cá, Shalom, que a Vera quer falar. Deixa a Vera falar primeiro, quando a Vera acabar de falar, eu se vá. Ajude a Vera. Você se acalma e ri comigo, né, gente? Mas esse é o Flávio, que tem para hoje. Eu sou assim. Deixa eu ver a Vera acabar ali. Xavier, olha pessoal do Instagram, tem uma velha aqui de 73 anos, a gente tem que respeitar ela, ó. É a nossa presidente da casa, a nossa querida Iracema, olha ela aí, ela está toda honra. Essa velha está on fire aí, está cheia de energia para entregar a doutrina espírita agora, e eu tenho que respeitar, né? Tem que respeitar a minha velhinha. Tudo bom, velhinha? Já acabou? Acabou, Karine. Que aqui são encontros de almas do passado. Não tenho dúvida dessa família que é o reencontro. Vamos lá? Então, tá tudo ok agora, né? Tá tudo ótimo. Tudo bem? Tudo bem, Júnior? Posso ir? Peraí. Posso ir, Francesco? Vamos lá. Então, a mensagem. Assaltado pelas inquietações da época, busca o homem uma saída que o retire do turbilhão das agonias presentes. Olha que mensagem. Ela já começa, por isso que eu gosto, que aqui assinou Marta e Amélia Rodrigues. Quem não sabe que é Amélia Rodrigues, tem aqui o município de Amélia Rodrigues, uma poetisa, uma professora, educadora, que trouxe obras magistrais através de Divaldo, uma das mais conhecidas, Primícias do Rei, que eu tive a oportunidade de ler toda a série dela em 2023, gostaria de colocar novamente, para a gente ler no nosso grupo, como eu fiz com as obras de Joana. Foram 16 livros que começam com Jesus e Atualidade, terminam com Psicologia da Gratidão, dentre tantos livros maravilhosos, que eu já li 2 vezes cada um deles, salvo engano, e a Amélia também eu já li uma vez cada um dos 13, se eu não me engano são 13, e eu queria ler de novo. E vocês não leem uma vez, pelo menos uma vez, vale a pena. Primícias do Reino, e vocês vão ver quando voltar a Primavera, e tantos outros livros lindos de Amélia Rodrigues. Ela é considerada a poetisa do Evangelho, porque ela escreve sobre o Evangelho, parecendo que ela esteve vivendo, e há algumas suspeitas que ela era uma das que viveu com Jesus. Porque quando ela fala do Cristo, ela fala com tanta propriedade que parece que ela viveu junto com ele naquela época, ok? Então é ela que nos traz essa mensagem através de Marcel Mariano, assinado por Marta, que é a mentora de Marcel, e os espíritos que vêm, Leão Denis, Henrique de Luna, Amélia Rodrigues e outros tantos que têm escrito através dele. Então ela já abre assim, assaltado, eu já perguntei a Marcel, quando assinam 2 pessoas, eles se revezam através de você, elas se revezam, ou seja, a Marta entra, começa a escrever, depois você abre espaço, a Amélia Rodrigues continua, ela disse, não, eu estou ali à disposição do campo, a Amélia Rodrigues é trazida por Marta, para que ela tenha a inspiração do que a Amélia quer dizer. Às vezes é a Amélia que fala através de mim, às vezes é Marta que está no campo escrevendo o que a Amélia está ditando a ela para falar através de mim. Então, as formas são as mais variadas, como o Divaldo já relatou uma vez, que tinha um espírito de uma envergadura tão alta que não tinha condição de usar o vaso físico de Divaldo para trazer a mensagem.
Então, Joana de Anjos teve que intermediar, ou seja, meu filho, você não tem preparo para receber essa entidade veneranda, não. Então, eu estou aqui para ser tipo um anteparo, que através de mim eu passo para você o que ele quer dizer, porque você diretamente não suportaria. Imagine, não estou dizendo que seja isso no caso de Amélia, mas existem essas possibilidades de espíritos de uma envergadura tão alta que talvez o médium não suportaria a carga de informações ou não teria material psíquico para traduzir o que aquele ser desse nível, desse jaez, gostaria de dizer. Então, a mediunidade é uma seara muito grande que não cabe aqui agora de explorar. Então, ela diz: assaltado pelas inquietações da época, busca o homem uma saída que o retire do turbilhão das agonias presentes. Nós todos vivemos um grande turbilhão, uma busca desenfreada em torno do ter, e estamos negligenciando o que deveria ser o essencial, que é o ser. Alguns de nós estamos nesse caminho conduzindo as duas vertentes, que é o ter, que é necessário, e também abrindo espaço na vida e na nossa agenda para o ser. Mas muitos de nós, inclusive eu, abrimos muito pouco espaço para o ser e ficamos perdidos quando aquilo é gasto carnal na busca desenfreada do ter. E aí, às vezes, possuímos muito enquanto espíritos, como ela me diz há pouco, vivendo essa experiência humana, e esquecemos o investimento no espírito imortal que somos, e aí eu saí do corpo, da cartilagem de osso que a gente ocupa, ficar num vazio imenso no plano espiritual, que eu acho e acredito que não aconteceu com o Chico e nem aconteceu com o Divaldo. Trabalhou até o último minuto do segundo tempo e partiu, com certeza, já entrando no espaço espiritual, fazendo as tarefas dele, tendo um quartinho dele, tendo uma caminha lá, o lugarzinho dele para continuar o trabalho dele. Então, afadiga-se pelo conquistar valores e tesouros que o forrem da miséria e da fome, perdendo a réstia de paz interior, o que o projeta nas alucinações que o vergastam sem piedade. Olha aquilo, ela é pesada, né? É tamancada, né, Francisco? É assim, tem que ser assim, contundente. Espíritos assim, eles precisam chamar a gente para a realidade. Não dá mais ficar em pleno século XXI, passando pela cabeça da gente, não. A gente já tem milênios reencarnando, entrando em corpo e saindo de corpo, e ainda repetindo os mesmos padrões do nosso passado delituoso de iniquidades e de dores, e mesmo passando por injunções da matéria, por vicissitudes, a gente não aprende a lição. E quando eu falo a gente, eu me incluo. A gente aprende a falar da gente. Então o que eu falo aqui é sobre mim. A gente faz parte do grupo de autoconhecimento, desse também está lá na FEB com a Leonora, toda segunda-feira, e o grupo é justamente sobre o autoconhecimento, falar da gente. Eu tenho raiva, Leonora. A gente está estudando o livro Autodescobrimento, a Busca Interior de Joana de Ângeles. Estamos no capítulo, se eu não me engano, Os Sicários da Alma. E um desses é a raiva, o ressentimento, e a gente fala da gente, enquanto pessoa que vive a raiva no cotidiano, enquanto pessoas que estão vivendo o ressentimento. Não é Francesco é ressentido, Iracema se magoou com fulano. Não é para falar dos outros, é para falar da gente. A gente não perde tempo falando dos outros, é para falar do que nós vivemos, e olhando para nossas questões, conseguimos ressignificar, reorientar e buscar um caminho que seja de apaziguamento, de pacificação das nossas inabilidades, encontrando um caminho de cura interior. Ok? Então, ela continua dizendo: lê sobre essa ou aquela corrente filosófica, quase nunca se aprofundando em seus conteúdos e princípios, ignorando por completo a intenção com que seus idealizadores a criaram, buscando seguidores e cegos para acolhimento de suas esdrúxulas concepções. Muitas pessoas seguindo filósofos, pensadores, materialistas, que não levam a gente para o mais, levam-nos para o pessimismo diante da vida no corpo. E existem muitos pensadores que têm esse verniz, esse viés, que é um viés pessimista. São filósofos existencialistas, às vezes filósofos que são materialistas, e que constroem o seu pensamento pautado numa visão que é restrita à vivência no que diz respeito à concepção, começa a vida ali e termina na morte cerebral. Nós espíritas não podemos conceber essas teorias ou essas filosofias como sendo minimamente razoáveis. Elas têm o seu valor para explicar nossa relação na matéria, tem, não é isso? Mas a gente não pode, enquanto espíritas que somos reencarnacionistas, não podemos prescindir que vivemos antes, vivemos hoje
e viveremos depois. Quando vocês têm essa premissa, muda toda a nossa lógica de convivência no mundo. Divaldo, ele não morreu, morreu o personagem Divaldo Franco. Mas o espírito que ocupou o personagem Divaldo Franco vive e levando com ele tudo que ele amealhou, tudo que ele adquiriu enquanto conquistas morais e enquanto conquistas da alma, que ninguém, a traça não corrói e nem o ladrão rouba. Esses são os bens chamados inalienáveis do espírito imortal. Esse a gente tem certeza que não vai perder. Mas por que a gente não investe tanto nisso? Sabe por quê? Porque a gente não tem a visão espiritualista da vida. Nós estamos aqui no espiritismo, mas muitos de nós pensamos que somos só matéria. E aí, queremos investir o máximo na preservação do nosso corpo físico, que está tudo certo, e aí se perde quando parte. E o que foi que eu fiz? Enquanto valores da alma, que esse não vai ser perdido jamais. Porque o corpo está lá, apodrecendo, o de Peixinho, o de Divaldo, o de Chico, o de Kardec, e o de tantos que fizeram o seu papel na Terra, está lá, sendo comido pelos vermes. E eles, enquanto ser, realizei o meu propósito, continuarei trabalhando. E a gente, será que estamos alinhados com o propósito do que de fato viemos fazer aqui no planeta? Cabe a reflexão para que não nos decepcionemos, para que não nos percamos do além com o remorso da culpa, arrependidos de não ter seguido todo o potencial que vocês têm, que eu tenho, que ela tem, que vocês todos têm. Todos têm, em maior ou menor grau, mas todos têm. Nossa irmã disse que a terapia dela, eu só discordo que não é a terapia dela, é terapêutico limpar uma sala de passe, é terapêutico jogar beach tênis, é terapêutico uma boa conversa com amigos, mas não é terapia. É um equívoco que nós usamos, todo mundo de modo geral. É claro que é terapêutico isso, mas terapia fala de um outro lugar, que é um movimento de mergulho do que é as questões que estão no nosso inconsciente ou na nossa relação com a vida, e que, com um profissional adequado, ele vai junto com você elaborar aquilo para você conseguir expandir mais a consciência. Então, a nossa amiga ali, com certeza, servindo a causa, Iracema aqui, essas atividades são altamente terapêuticas, mas não é terapia. É só uma correção pequena, mas você está nesse movimento construindo aquilo que lhe ajuda a ter recursos para enfrentar os desafios da vida. E isso é um grande ganho evolutivo. E aí, Amélia Rodrigues continua. Foge para a intimidade desse ou daquele templo religioso, olhe, na ânsia de encontrar Deus nos altares ou nos púlpitos, e se vê explorado nas ofertas vultosas ou constrangido a concordar com posicionamentos equivocados em derredor da ética e do comportamento. Quantos templos religiosos eu não vou aqui citar, eu estou envergonhado, e eu tenho muitos amigos meus que são protestantes, que são neopentecostais, que são evangélicos, que estão verdadeiramente constrangidos com o que está acontecendo nas igrejas de linhagem protestante, neopentecostal, porque aqui é o que está no momento chegando nas redes sociais, e que a gente fica muito impactado, porque a gente sabe que os nossos irmãos protestantes têm uma proposta linda de viver o cristianismo na prática, só que eles estão levando para dentro dos templos verdadeiras práticas que são altamente legais, se essa fosse a ideia dos que os protestantes professam. Estão fazendo confusões com vários tipos de atitudes dentro das igrejas, que os evangélicos falam assim, meu Deus, que vergonha disso. Eles próprios se envergonhando do que está acontecendo. Então, muitos aqui, a Amélia Rodrigues está chamando a atenção para isso, que dentro desses templos religiosos, encontram-se pessoas na ânsia de encontrar Deus nos altares do púlpito e se vê explorado. Ela que diz, nas ofertas vultosas, o pedido sistemático de dinheiro, e mais dinheiro, com políticas de organizações por trás, e isso, claro, existem as exceções que confirmam a regra, a gente não vai generalizar, porque não são todos nossos irmãos, como existe também no catolicismo, existe no espiritismo, existe no lugar, estou falando do que está em voga. Esses pastores mirins que estão pululando aí por todo que é lugar, crianças que nós esperávamos que trouxessem realmente o propósito da nova era, são espíritos que reencarnam, que talvez tenham uma tarefa linda dentro da igreja protestante, como tem muitos da igreja católica, como tem muitos encarando dentro do espiritismo, para a renovação dos processos de religião e de espiritualidade. Mas uns no caminho estão se perdendo, porque é na carne que eles vão demonstrar se verdadeiramente estão aptos
para dar continuidade àquilo que eles se propuseram enquanto no além estiveram. E muitos se perdem no caminho. André Luiz vai reencarnar um dia, Joana vai reencarnar, Emmanuel já está reencarnado. Eles aqui é que vão demonstrar todas as habilidades que foram conquistadas no além, se na carne eles não vão se desviar. Então é possível que alguns desses irmãos que estão mergulhados dentro do catolicismo, com a perda do nosso Papa querido Francisco, e que Joana sinalizou em algum momento que Jesus liberou mais de 200 espíritos para trabalhar pelo progresso do planeta, e o Papa Francisco era tido como um desses que estava aí como missionário. São Francisco de Assis deve voltar, provavelmente, não sei. Esses espíritos estão voltando o tempo todo. E na igreja protestante também tem. Na igreja católica também tem. Só que às vezes se perde. Porque uma criança dessa, de 14, 15 anos, não é possível. Ele reencarnou depois do ano 2000 para cá, e havia alguns espíritas que diziam que era a nova era de espíritos que estavam voltando para um novo propósito de renovação planetária, da regeneração. Mas alguns vão sucumbir. E a gente não pode dizer que aquilo que a gente está vendo, eu não vou citar nomes, seja algo razoavelmente, seja algo razoável, que tenha alguma razoabilidade naquilo. Não é possível. Eles estão levando as práticas que são muito legais das religiões de matriz africanas, que a gente vê na Umbanda, que a gente vê no Candomblé, e que eu já entrei em terreiros de Candomblé, com todo respeito, algumas Ialorixás que me convidaram, visitei, e aquilo é completamente cabível. E é possível que também seja cabível dentro dessas igrejas, mas estão vivendo experiências completamente anímicas, no sentido de catarses coletivas, talvez, e aí vem uma tese minha que não é uma verdade, pela repressão dos conteúdos sombrios e das vontades de viver as experiências que todos nós às vezes vivenciamos, e por castrações de dogmas religiosos, de imposições que vêm coercitivas, de pastores, ou de obreiros, ou de padres, ou de quem quer que seja, de palestrantes espíritas, as pessoas encontram aqueles espaços para poder, agora eu vou liberar, e quando bate um tamborzinho, toca um violãozinho, e não tem nada de mal não, daquilo não, mas aquilo ali é a proposta daquelas religiões, falando de línguas, aí a gente sabe, tem falando de línguas, tem evangelhos que falam em línguas, e é ok. Mas aquilo ali, a gente olha assim, meu Deus, o que é isso? Então, esse parêntese é porque a Amélia chama atenção para isso. Vocês estão fugindo da intimidade desse ou daquele templo religioso. Na ânsia, a gente busca o templo religioso, muita gente sofrendo, o espiritismo é uma doutrina consoladora, buscando a igreja, e às vezes a gente encontra padres abusivos, pastores que são pedófilos, espíritas também que são equivocados, existe em todo lugar. Então a gente começa a modificar o que deveria ser a proposta de um templo religioso, que é a conexão com o divino, que é o encontro de pessoas fraternas e que tem um espírito de solidariedade, e a Amélia chama a atenção. Então entram na ânsia de encontrar Deus nos altares ou nos púlpitos e se vê explorado nas ofertas vultosas ou constrangido a concordar com posicionamentos equivocados, porque eles terminam ficando constrangidos. Eu vi hoje um vídeo que o cara joga água na boca, pois eu mando, e aí o outro lá, coitado, te via que era um cara humilde, o cara parecia que não tinha instrução, a gente via ali submetido àquele obreiro, aquele pastor, e aí de repente o cara manda ele abrir a boca e não tem a hóstia do catolicismo, o cara barrufou, meu amigo, água na boca. Aí o cara recebeu a água, tossiu, ele ajeitou, falou a língua lá, bebeu mais um pouco de água, e aí abre a boca de novo. O cara constrangido, porque isso é muito atual, o cara constrangido, se não fosse trágico, seria cômico, né? Porque é trágico isso. A gente pode até rir, mas é trágico. Aí eu fiquei assim olhando, meu Deus, eu mandei para meus amigos, que vergonha, o que é isso, que mundo nós estamos? Aí o cara mandou o velhinho abrir, ele deu uma bafadiada, me bateu no gogó, o cara, que é isso, que primarismo? Vocês viram isso? Não viram não? Eu vou mandar para você, irmão, para você também, irmão. Você viu, Flávio, que coisa, você viu, Deise? Viu, né? Então, aí ele está falando, vivendo constrangimentos, sendo constrangidos a concordar com posicionamentos equivocados em derredor da ética e do comportamento. E ela continua, abandona o culto e se refugia onde? Nas redes sociais, onde acredita se fazer notado, granjeando amigos e se fazendo celebridade. Em pouco tempo, se percebe ansioso por resultados, mecanizado pelo uso excessivo das telas e desconectado,
da sociedade real. Ela vai falar que não tem nada demais, a Amélia Rodrigues, nas redes sociais. É uma conquista civilizatória, e eu já falei outrora aqui sobre isso. Ela vai pontuar, mas muitos estão se perdendo. Olha o que ela diz. Em pouco tempo, se percebe, já falei, e aí vem, em pouco tempo se percebe ansioso por resultados, mecanizado pelo uso excessivo das telas e desconectado da sociedade real. E aí, tomba nas angústias opressoras ou se refugia na ilha narcisística. Ou seja, as angústias opressoras é a vontade de ter likes, seguidores, ou os haters que terminam destruindo a reputação de muitos em poucas horas, e mesmo assim aqueles que não têm isso se perdem na ilha narcisista de se mostrar o tempo todo belo e resolvido, quando na verdade vivem verdadeiros vazios existenciais que não sabem o que estão fazendo aqui, para onde estão indo e nem de onde vieram, perdidos numa grande falta de propósito e de sentido da vivência desse planeta. E ela continua, temos 10 minutos, em observando outros pares, elege esportes denominados radicais e tenta esculpir músculos e bíceps em máquinas e esteiras, pesos e exercícios repetitivos, constatando que a moldura externa apenas oculta alguém em solidão e amarguras diversas. Oh meu Deus, eu como terapeuta vivo isso o tempo todo nas minhas experiências de 23 anos em consultório. É muito narcisismo de pessoas que se mostram nas redes, que a gente olha assim, meu Deus, aí quando vem para o psicoterapeuta, meu Deus, se soubesse o que essa alma está vivendo e o que ela precisa fazer para se mostrar daquele jeito na tela, e o vazio, as podridões, as angústias, as ideações suicidas, as depressões, os transtornos de pânico, e lá, apenas demonstrando a sua melhor versão da persona em que ela vai ser reconhecida como bem resolvida, como uma pessoa de sucesso e como uma pessoa que não passa pelas vicissitudes de milhões que vivem as mesmas dores dela e que se espelham nela como referências e seguem essas pessoas, e quando na verdade buscam chegar no lugar que elas estão, mas não sabem da missa à metade, né? Falando de uma forma popular, o quanto de sofrimento tem ali para sustentar aquela aparência, e a Amélia Rodrigues nos chama a atenção para isso. E aí vai dizer, de há muito perdeu o hábito da oração, reduzidas horas de sono, muitos seguidores virtuais e escassos amigos presenciais. Que mensagem! Em registrando esse panorama, a acometer milhões de pessoas pelo mundo, nenhuma crítica destrutiva nos move em relação aos dispositivos eletrônicos hoje em voga. São instrumentos que estão salvando vidas, viabilizando diagnósticos precisos e permitindo que o intercâmbio de comunicação se faça em tempo real, aproximando pessoas. Então ela está dizendo que tem o seu valor. O que não tem é as pessoas que usam. Nós precisamos usar a tecnologia e não sermos usados por ela. Eu estou usando aqui agora o celular da minha esposa, porque eu não imprimi a mensagem de Marta, estou divulgando no meu Instagram e ao mesmo tempo estou lendo aqui. Então, inequivocamente, não vamos criticar esse avanço que nós chegamos enquanto civilização. Mas ela chama atenção para esse ponto da nossa perda de sentido, buscando suprir os vazios na busca desenfreada de likes e de visibilidade através das redes sociais. E ela continua, a constatação de seus efeitos colaterais danosos sobre os milhões que perdem o controle é alerta que produz literatura de ajuda para todos aqueles que estão desmotivados para viver. E aí tem um livro que é muito bem lido, que a gente vai ler, viu, Shalom? Geração Ansiosa. Eu não botei ainda, porque é um livro dessa grossura. Você quer falar, minha irmã? Em nome de Jesus, diga. Eu queria saber se pudesse falar, se não confundir muito, Sim. sobre essa febre desse tal desse... Sim, bebê reborn, né? Isso. Esse é um outro movimento que a gente não entra no mérito da crítica, porque de fato existem alguns autores já, algumas pessoas da área da psiquiatria, da psicoterapia, das psicologias, tendo alguns depoimentos a respeito disso. E obviamente teve uma matéria hoje na TV Bahia com um jornalista, Wanderson, entrevistando uma pessoa, e tem o Sodato também, que fez um negócio de um podcast entrevistando uma psicóloga. Então eu recomendo que verdadeiramente a senhora, se ao final eu tiver tempo, eu vou falar. Procure essas fontes,
porque eles estão mais embasados para falar. Eu tenho meu posicionamento, eu fiquei chocado, porque eu já sei que isso existe há algum tempo. Eu estive em São Paulo em 2019, hospedado numa casa de uma senhora, que ela tinha esses bebês reborns. Eu achei incrível aquelas bonecas na casa dele. Meu Deus, que bonita, parece uma criança que é. E ela tinha roupinha, ela tinha tudo, mas eu não sei se ela vivia, porque eu não convivi com ela, a ponto de projetar naquele bebê uma condição de fato de um ser que é inanimado, como se fosse um ser vivo. E aí vai de um prisma imenso, de pessoas que estão chegando ao ponto de levar bebê reborn para as UPAs, pedindo atendimento de emergência, pessoas pedindo pensões pelos vínculos que criaram com essas bonecas, e a gente vai dizer, meu Deus, onde é que estamos indo? Óbvio que a fantasia humana, ela nunca deve ser perdida, a gente deve sempre fantasiar, usar isso como uma forma de não perder a nossa capacidade criativa. É verdade que crianças que vivem com esses bebês, a gente teve Falco na minha época, tinha Barbie, eu adorava meus Falcos, eu colecionava Falcos, me projetava neles, com aquele olhinho que mexia, mas chega um momento que a gente tem que adultecer. E quando a gente percebe pessoas adultas se infantilizando a um ponto desse, que é colecionador, tudo bem. Tem gente que coleciona selos, eu coleciono livros, outros colecionam bonecas. Eu acho legal, que é bonito de ver aqueles bebezinhos japoneses, um pretinho, um branquinho, um índiozinho. É lindo, mas assim, quando um objeto que eu vejo de coleção de quadros, não vejo nada demais. Aí você pega aquilo ali, meu bebê, cote, vem mamar com mamãe. Aí eu pego a criança, eu acho que cabe aquilo. Vem mamar, que a criança vai se dar uma madeirazinha, não é? Fala assim, né? Quem foi menina aqui teve boneca, viveu isso. É óbvio que é natural, que é a fantasia da criança. Mas um adulto, uma Daisy, por exemplo, minha esposa, uma burra velha dessa, ela chega em casa, eu falo dela que é minha esposa, se ela me aparece com o bebê reborn dentro de casa, e Flávio, a gente não teve nosso filho, a gente teve, na verdade, um filho que não vingou pela constelação de Cui, porque foi um aborto espontâneo, e a partir daí nós não tivemos filhos biológicos. Porém, a gente teve esse filho. Se Daisy hoje, vamos supor que ela surte, e aí começa a falar, eu quero uma criança, eu quero um bebê reborn. Ai, o que é isso, Daisy? É um beijinho pra ele. O que, diabo? Eu não vou dar conta disso. Eu vou chamar ela pra conversa, de amor, vem cá. Você tá precisando de alguma ajuda? Eu digo, mas é meu bebê. Peraí, amor. Aí eu vou ter que acolher ela na dor dela e vou dizer assim, vamos marcar uma consulta com um psiquiatra ou um psicólogo para ver o que está por trás dessa sua necessidade de exercer o materno numa coisa que é inanimada, uma boneca. É uma coisa que, né, amor, a gente já sabe que tem algo ali de conflito com a criança ferida, a criança interior, que não está em um lugar que talvez esteja amadurecida a ponto do adulto mostrar à criança que isso não cabe. Então, o que eu posso dizer é isso. Mas existem outras análises, outras formas de olhar para isso, e a gente não deve ter, do meu ponto de vista, e finalizo essa fala sobre isso, críticas a essas pessoas que estão vivendo esse tipo de realidade. Tem que ter uma empatia diante do outro, acolher a dor do outro, mas não podemos prescindir de observar onde há um desvio da conduta quando há um sofrimento psíquico. Aí as pessoas em volta que percebem o nível de sofrimento que aquele ser está passando quando ele projeta numa criança inanimada o seu materno ou a sua incapacidade de gerar um filho, porque tem pessoas que têm 3, 4 filhos e têm bebê reborn. São outras formas. Tem uns que vão para a rua, vão para a fila do banco com o bebê reborn. Aí cabe uma análise aprofundada de cada caso especificamente. Então, para finalizar, tomados, aí vem, se fizeram ou permitiram, e aí cabe aqui o tema dela também, se fizeram ou se permitiram ser apenas uma estatística, um número, tomados pelo vazio existencial, que é o ponto, deambulam sem rumo, ignorando de onde procedem e para onde estão a caminhar. Para todos estes, meus queridos, a mensagem de Jesus se faz sublime e tisana nos tecidos enfermos da alma, resgatando o ser que se perdeu de si mesmo. Ou seja, onde estamos indo? Perdendo-nos de nós mesmos. E aí cabe sua pergunta dos bebês reborns. Será que estamos realmente no encontro do que é a essência do divino em nós? Ou estamos procurando nas coisas externas a completude dos vazios que nós mesmos não conseguimos encontrar, se conectando com a proposta, no caso nós cristãos que somos, com o que o Cristo nos mostrou que seria o melhor caminho a seguir? Então, resgata a esperança e reanima os desalentados, inocula alegria nas artérias emocionais, intoxicadas pelo materialismo dos tempos correntes. Patrocina, ele está falando aqui sobre Jesus, viu?
é porque eu me perdi aqui, né? Tomados pelo vazio existencial, deambulam sem rumo, ignorando de onde procedem e para onde estão a caminhar. Para todos estes, faltou essa fala, a mensagem de Jesus se faz sublimitizando nos tecidos enfermos da alma, resgatando o ser que se perdeu de si mesmo. Resgata a esperança e reanima os desalentados. E está chamando para isso. Qual o propósito que ele está chamando? Ela inocula alegria nas artérias emocionais intoxicadas pelo materialismo dos tempos correntes. Patrocina a reconquista da coragem desidratada, amadurecendo o ser para que reconfigure o próprio destino. Esclarece a preexistência da alma antes da concepção e seu evoluir depois da decomposição cadavérica, ensejando certeza da própria imortalidade, tema ignorado nos púlpitos dourados. Desasfixia o ser do garrote do fanatismo religioso, permitindo a real compreensão da mensagem do Cristo dentro da dimensão emocional de cada um. E finaliza: descrucifica o sublime amigo, ou seja, tira o Cristo do madeiro, tira Cristo da trave, descrucifica o sublime amigo, o fazendo terapeuta das consciências entorpecidas, das visões embaçadas e dos raciocínios viciados por chavões de fundo teológico. É muito profunda essa mensagem. Quem quiser, eu mando para você e você disponibiliza depois. Cristianismo, meus irmãos, é mensagem libertadora. Não altera a casca, que por sua natureza é transitória, perecível, mas sim investe no enriquecimento da essência, matéria-prima de Deus, em marcha ascensional para a plenitude, nirvana, reino de Deus, como se queira denominar. Estes são dias amargos, difíceis, rancorosos. Há muito apelo à mantença das aparências, esquecendo a essência que somos. Não seja de estranhar o vazio existencial a afligir incontáveis indivíduos, prisioneiros de masmorras psíquicas de difícil abordagem. As traves, e ela termina, que prenderam Jesus no Gólgota, podem se fazer ao olhar renovado duas asas, com que os novos Ícaros podem desferir voos além das contingências carnais, acessando horizontes mais vastos, continentes de solidariedade e oceanos de ventura sem fim. Tens a possibilidade de escolher a adesão a César e sua ilha de fantasia ou buscar a acesse com teu Cristo íntimo. É questão de escolha. Peregrino da evolução, de onde vens, para onde vais, o Mestre prossegue, esperando tua decisão. Marta e Amélia Rodrigues, em Salvador, 18 de maio de 2025. Muita paz, que Jesus nos proteja e nos guie nas nossas escolhas. Antes de você sair, eu quero as minhas congratulações a Flávio, porque ele abraçou essa causa. Deizinha, nem falei com o doutor, disse assim, é Deise. Mas ele não podia deixar de dar uma, aí ele deu, né? Você sabe. Esse aí é o Flávio. Mas o Flávio, ele abraçou uma causa nobre. Essa casa tem 10 anos que nós fazemos a jornada espírita. E sempre eu chamo o Marcel. Desde antes de ele estar recebendo as mensagens de Marta. E eu sempre percebi no Marcel uma energia que ia trazer essas coisas todas que ele está trazendo. Perceba a profundidade desta mensagem. Você não fica na periferia das palavras. Você vai fundo no que ela quer dizer. Eu estou até achando assim, como eu, apesar do fuso horário, estou tão profunda. Eu acho que tem algum espírito que está me ajudando. Pois é, fisicamente eu não estou não. Mas, gente, é isso. E o Flávio, ele abraçou isso. Abraçou no sentido de proliferar, de levar para as casas espíritas. Olha, o Flávio, às vezes ele vem quase todos os meses aqui.
E ele traz todos os meses a mensagem da Marta. E são mensagens profundas. E quem quiser, vai no Instagram do Tem mais de 500 Flávio. mensagens dela lá. Ele traz tudo. Essa divulgação é muito importante. Porque o que faz o Espírito, a caridade que a gente pode fazer pelo Essa Espiritismo, divulgação. é a sua divulgação. Então, o que ele faz, Flávio, é a nossa gratidão a você. Eu que agradeço. A nossa gratidão, Marcelo, que se propõe a acordar às 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, e se dedicar e se abrir como médico que ele é, a arrecadar essa mensagem. Isso não é para todo mundo, não. Eu já teria falido da minha prova. Eu já tinha falado fisicamente, porque eu vou Mas vai passar, mudar. porque eu ia acordar 4h30 para ficar E psicológico. ele é, e Marcelo ele é uma pessoa muito séria, uma pessoa muito alegre, muito culta. Ele junta isso tudo e o médico vontade se abre para trazer essa mensagem para a gente. Então, a nossa gratidão ao Marcelo, que com certeza ele será esperado cada vez mais, não só pela irmã Marta, mas como essa outra nossa irmã, Amélia Rodrigues, que é baiana, né? É. A Amélia daqui trabalhou na mansão, a história da Amélia Rodrigues. Trabalhou lá no Rio. Então, a gente tem que ter esse olhar em cima dessa mensagem para o nosso aprendizado. Eu estou muito feliz, Flávio. Jesus te abençoe. Eu que agradeço. Desde essa companheira aí, Maravilhoso. do Flávio, que Maravilhoso. ajuda. E quando o Flávio Brincamos sobe, muito. quando ele sobe, Mas, você ó. puxa, né, desse? Quando ele sobe, porque você é emoção, é tudo. E desse é a razão. Ela é a gaúcha. Então, Deixa. Chama na chincha. Então chama dele. Pé no chão. Chama na chincha. Vem pro chão. Tá viajando. Mas é isso. Então, não é por acaso que nós nos encontramos nele. Entendeu? Eu fui casada há 35 anos com o oposto da minha pessoa também. E que ele me dava equilíbrio quando eu voava. Continuo voando e os teus filhos dele, que é o filho, que criou essa coisa, né? Ele é calminho assim. Mas que a genética também joga nele assim, dirá sempre. Tá no caminho aí. Mas ele tem muita coisa no pai, né? Eu quando estou subindo, ele vai assim, mãe, vem cá, quer falar. Quando ele se chama assim, mãe, aí lá vem bomba. Que eu obedeço tantas, né? Eu sei que de vez em quando eu saio da mesa. É. Nós somos perfeitos, gente. Aí tem que entender que nós não somos perfeitos. Assessor de Jesus não tem ainda. Vamos abrir os olhos. Não chega aqui, meus irmãos, eu não sou assim, eu sou de verdade. E eu coloco o que eu sou de verdade. Eu acho que a autenticidade de cada um tem que ser dessa forma. Não posso passar para você uma imagem que eu não sou. Então, a minha gratidão ao Flávio, que Deus te abençoe e fique à vontade aqui, viu? Que eu preciso muito do Senhor trazendo aqui as mensagens da Marta. É isso, meus irmãos. E a partir de agora, me despeço do pessoal do Insta. Muito obrigado pelas felicitações de Nível. Eu adoro meu Nível. Viu? Muito obrigado. E assista às palestras nossas no Instagram. E não esqueça de dar o nosso like, que segundo meu filho, isso é bom para engajamento. Essa palavra que meu filho trouxe é bom para engajamento. Então, estamos juntos. Que Deus nos abençoe. Abençoe o Flamengo também. Então, vamos dar início à nossa tarefa de passo mais de passo. Porque eu quero dizer o seguinte, quando nós damos início, colocamos algumas músicas, damos início ao passo. Quero dizer a vocês que a espiritualidade, ela já está na sala de paz. Numa casa espírita, não acontecem acasos. Não acontece acasos. A espiritualidade já foi para vocês não estão aqui por acaso. Estão aqui hoje as pessoas que deveriam estar aqui hoje para escutar a mensagem do Pai de Deus. Então tenhamos essa consciência. Então vamos lá? Ele te livrará do laço